Com certeza, você já deve ter ouvido falar que muitas pessoas não creem na veracidade da Bíblia Sagrada. Algumas pessoas afirmam que a Bíblia está repleta de contradições, pois existem textos que afirmam uma coisa, enquanto que outros contradizem os anteriores. E a pergunta de hoje, feita por pessoas que duvidam da veracidade da Bíblia, é a seguinte: Deus se arrepende? Eu gostaria de citar alguns textos que dizem que ele se arrepende e também os textos que dizem que ele não se arrepende. E o primeiro texto está em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que diz assim: O Senhor viu a maldade do homem, que havia aumentado muito na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso aconteceu um pouco antes de Deus avisar Noé sobre o dilúvio que viria sobre a face da terra. E o segundo texto está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei de Israel. Se você ainda não conhece a história sobre o rei Saul, isso aconteceu quando as 12 tribos dos filhos de Jacó se tornaram a nação de Israel. Israel ainda não tinha um rei, mas na visão daquele povo, Saul era o homem ideal, era o homem indicado para governar aquela nação. Porém, Deus não havia escolhido Saul, ele sabia que ele não era o ideal, mas de tanto o povo insistir querendo Saul, Deus permitiu que ele fosse ungido rei de Israel, ou seja, a escolha do povo. Agora eu quero citar alguns versículos que dizem que Deus não se arrepende. E o primeiro texto está lá em Números capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O segundo texto está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Se prestar atenção, é contradição ou não? Deus se arrepende ou não? Quer saber a verdade? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. E aí? Nós podemos observar anteriormente que existem textos bíblicos que dizem que Deus se arrepende, enquanto que outros afirmam que ele jamais se arrepende. Aparentemente, estamos diante de uma contradição bíblica, mas, afinal de contas, como podemos explicar esses textos? Para respondermos essas perguntas, devemos considerar dois princípios fundamentais que nos ajudam a entender esse assunto. Em primeiro lugar, é muito comum os autores bíblicos usarem figuras de linguagem como referência a Deus. Isso é coisa muito comum. Em vários trechos da Bíblia, eles precisaram descrever certas características do próprio Deus de uma forma que fosse compreensível aos leitores de várias épocas diferentes. Então, por isso que eles usaram essas linguagens. Portanto, existem dois recursos literários muito utilizados na Bíblia Sagrada para descrever Deus: o antropomorfismo, que é uma forma de interpretar as coisas não humanas, utilizando características humanas. O termo se origina do grego antropo, que significa homem, e morfismo, que significa forma. E o outro é o antropopatismo, que significa atribuição de características humanas a elementos da natureza, animais e divindades. Ou seja, essas figuras de linguagem servem para descrever Deus como se ele possuísse formas, características ou sentimentos humanos.
Portanto, quando algum texto bíblico mostra Deus arrependido, na verdade ele está indicando um sentimento incompreensível para os homens, que o homem jamais vai entender. Em segundo lugar, podemos entender que Deus não se arrepende como os homens. Não, jamais ele vai se arrepender como os homens. Os homens se arrependem pela falta de conhecimento sobre o futuro. É por isso que os homens se arrependem. Porque quando o homem se arrepende, ele simplesmente expressa o seu desejo de jamais ter feito tal coisa. Não é desse jeito? É como se ele dissesse assim: ah, se eu pudesse voltar atrás, com certeza faria tudo diferente. Você já não falou isso alguma vez? Mas Deus não pode arrepender-se pela ignorância sobre o futuro, pois ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então vocês perceberam a grande diferença que há entre o arrependimento de Deus e o arrependimento humano? Existe uma grande diferença. A palavra arrependimento na Bíblia, ela traduz algumas palavras hebraicas que são provenientes da raiz nahan. Tais palavras, elas podem significar mudança de ideia, mudança de atitude, mudança de planos, entristecer-se, lamentar-se. Então, podemos afirmar com propriedade que Deus não se arrepende. Ele pode até ficar triste, pois é um atributo do Espírito Santo. E também ele pode traçar novos planos para o homem quando ele vê que o homem está se desviando do seu caminho. Ele traça um plano B para o homem. Com isso concluímos que, no primeiro texto, que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, na verdade ele poderia ser traduzido de uma forma diferente, dizendo que Deus sentiu profunda tristeza, pois o homem que ele criou se desviou dos seus propósitos. E no segundo texto, que diz que ele arrependeu-se de ter colocado Saul como rei, poderia ser traduzido que ele ficou decepcionado com Saul, que se desviou dos seus propósitos. Vocês perceberam a diferença? O homem, ele se arrepende porque ele não conhece o futuro, ele não sabe o que vai acontecer lá no futuro. Então, como ele não tem perspectiva no futuro, ele acaba se arrependendo. Ele não quer fazer aquela coisa, mas ele acabou fazendo. Mas Deus jamais vai se arrepender porque ele conhece o nosso futuro. Então, essa é a mensagem que fica. Aonde os autores traduziram como que Deus arrependeu-se, na verdade não tem nada a ver com arrependimento. Ele ficou triste, ele ficou decepcionado com o homem. É nesse sentido que a Bíblia está falando. Como as palavras raízes hebraicas, que vem do Nahan, ela possui várias traduções, vamos dizer assim, vários significados, o homem optou pela pior tradução possível. Então, essa é a mensagem que fica. Deus não se arrepende. Amém? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, vai dando a sua curtida aí, né? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo também, porque aí você está ajudando a propagar a palavra de Deus, propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até uma próxima, se Deus quiser.